Os salmos do 120 até o 134, conjunto aí de 35 salmos, são chamados de salmos de romagem ou de romaria, ou salmos dos degraus, ou salmos da subida, eram usados ou pronunciados costumeiramente quando o povo peregrinava na direção de Jerusalém para as festas de Israel. Pelo menos 5 festas haviam no calendário do povo judeu, e quando o povo viajava de todas as terras na direção da capital, na direção de Jerusalém, costumavam viajar pronunciando esses salmos. Também eles têm uma característica, se você observar, todos eles são bem pequenininhos, relativamente bem curtos, se comparados a outros. E o objetivo era esse mesmo. São literalmente ditos para serem pronunciados em todo o tempo. Em casa, no trabalho, caminhando na rua, como uma pequena cartilha de bolso que você carrega para todo lado e toda oportunidade que tem, dá uma lida, dá uma pronunciada e acaba decorando e usa para todos os momentos da vida. São salmos, no final das contas, de louvor. São cânticos a Deus, ora implorando pelo socorro divino, na maioria das vezes agradecendo pela providência divina. E são salmos maravilhosos para que a gente tenha alguns aí decorados, nem que sejam alguns versículos de alguns deles, porque dá uma recarregada legal na bateria espiritual no meio das tribulações que nós sofremos aí no dia a dia. Então, recomenda-se. Nós recomendamos a palavra de Deus inteira, né? Mas existem trechos que são mais recomendáveis e mais facilitados para decorar, compreender e aplicar em todo momento. Hoje nós vamos ver 2, nós vamos ver o 126 e vamos encerrar com o 125, inclusive cantando. Cadê o Júnior? Beleza? Ah, esse menino é bom demais. Vamos ler o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O horário está um pouco puxado, mas vai dar para a gente expor bem esse pequeno salmo. E apesar do tempo estar pouco, não posso fugir à responsabilidade de ter que dar uma contextualizada. Nós, uma igreja de teologia reformada, temos o hábito de pregar expositivamente, expor o texto bíblico. Embora não tenhamos nada contra os sermões temáticos, mas damos uma prioridade à exposição da Escritura, porque entendemos que é um pouco mais fácil tanto a pregação quanto a compreensão, e entendemos que é infinitamente mais valioso para a igreja como um todo. Quando nós pregamos temas, aquele tema pode ser bastante relevante para um irmão ou outro, mas pode não ter relevância nenhuma para um outro aqui e outro acolá. Mas quando nós expomos o texto sagrado, nós temos a convicção de que ele é tremendamente útil e aplicável a todos os ouvintes de uma só vez. Amém, amados? Por conta disso, o outro hábito que nós temos é o de pregar expositivamente sobre textos do Novo Testamento. Raramente pregamos sobre o Velho. Nada contra, mas também entendemos que a teologia do Novo Testamento é melhor aplicável à igreja e melhor compreensível pelos irmãos. Mas, vez ou outra, nós recorremos ao Antigo Testamento, como é o caso de hoje. Um dia,
em que, em virtude do que nos ocorreu, estamos verdadeiramente muito contentes. A irmã Naira já tocou no assunto aqui na abertura do culto. Hoje foi dia de batismos. Nós nos alegramos muito quando vidas preciosas se rendem ao Senhor Jesus e ingressam definitivamente, adentram definitivamente a Igreja do Deus Vivo por meio da confissão de Jesus Cristo como Senhor de suas vidas através do batismo nas águas. Afinal de contas, é exatamente para isso que nós trabalhamos. Essa é a nossa recompensa. Esse é o nosso salário. Amém? Em virtude dessa alegria toda, esse salmo hoje me veio ao coração. E vamos a ele. No versículo 1, quando ele lembra que o Senhor restaurou a sorte de Sião, o salmista está se lembrando do retorno de Judá do cativeiro da Babilônia. Lá pelo século 6 a.C., o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, e esse próprio império babilônico que os levou não durou muito tempo. Logo outro império dominou sobre eles, e chegou um tempo, 70 anos depois, como havia sido profetizado, que o rei daquele novo império que dominava sobre os judeus, o Império Medo-Persa, um rei chamado Ciro, então permitisse o retorno do povo à sua terra. Jerusalém havia ficado completamente devastada. Os babilônios, quando levaram o povo cativo, mataram velhos, homens e mulheres que julgavam inúteis, moças e rapazes com saúde e força suficiente para trabalhar como escravos foram levados, e assim se deu. O que não tinha valor e não puderam carregar de Jerusalém, tocaram fogo. Literalmente, devastaram a cidade inteira. O povo está voltando para sua terra, está reconstruindo a cidade, os muros de Jerusalém estão sendo levantados, o templo está sendo reconstruído, as casas estão sendo postas de pé novamente, o culto a Deus está sendo restaurado no templo em Jerusalém, e a alegria daquele povo é tremenda. O milagre é extraordinário, porque o que se esperava é que aquilo nunca mais se levantasse, que nunca mais servisse para nada. Aqueles homens que tiveram a oportunidade de ir e vir, que foram muito raros, ou que pelo menos ouviram falar da ida para o cativeiro, que 70 anos depois, certamente, todo mundo já morreu de velho. Praticamente não volta ninguém, conhecem apenas a história. E a história conta que a nação de Israel vinha pecando teimosamente contra Deus durante séculos e séculos. Deus levantava os seus profetas e chamava a atenção da nação: olha, abandonem o pecado, abandonem essa idolatria, abandonem essa exploração, abandonem esses subornos, abandonem essa política comprometida com a corrupção, abandonem a imoralidade, a prostituição, vivam segundo a vontade de Deus, abandonem seus adultérios, abandonem seus roubos, seus assassinatos, porque senão Deus virá e executará juízo sobre a nação. Quanto mais Deus enviava profetas, mais o povo endurecia o coração, batia, espancava, prendia e assassinava os próprios profetas de Deus, levantavam os seus próprios falsos profetas que diziam para o povo, os enganando, que nada, Deus não vai levar ninguém para cativeiro, coisa nenhuma. Deus é conosco, nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, nenhum mal vai nos acontecer. Deu ruim, aconteceu. Primeiro o reino do norte é levado pelo Império Assírio, se acaba, não volta mais. Depois o reino do sul é levado para a Babilônia, sofre horrores, mas volta para casa. Amém, amados? Deus havia prometido que trataria o povo, que ele faria a ferida, mas ele mesmo curaria a ferida. Como o pai que disciplina o filho ao qual ama. Pega uma vara ali de tamarindo, dá nas canelas, no lombo, na bundinha ali do menino, nem que depois passa uma salmourazinha em cima,
mas disciplina aquele filho para que ele seja criado segundo uma disciplina que faça dele um homem de bem, uma mulher de bem, que lá no futuro não vá dar com a cara na parede em virtude de não conhecer as desventuras da vida. Pais que rejeitam essa disciplina a seus filhos incorrem em grandes dificuldades no futuro. E filhos que não passaram por essa disciplina incorrem em terríveis dificuldades de viver na fase adulta. Serve para a administração de uma família, serve para a administração de uma nação inteira, de um povo inteiro, independente da nação, já que nós estamos falando aqui do povo de Deus. Deus puniu o seu próprio povo e puniu severamente, para que servisse de exemplo para todos nós, acerca de que temos que ser fiéis a Deus, porque Ele exige essa fidelidade e deixa claro que a falta dessa fidelidade resulta para nós em resultados simplesmente terríveis. Às vezes, não vemos esse resultado imediatamente. Às vezes, demoram-se anos, no caso da nação, no caso de Judá, 70 anos, no caso de famílias, de homens, de mulheres, às vezes demoram uns 10, 20, 30, até 40 anos, mas chega o tempo de colher o fruto, o mau fruto da semente ruim que foi semeada no passado. Certo é que Deus é infinito em misericórdia, Ele é infinito em bondade, Ele é amoroso e Ele é um Deus perdoador. Amém, amados? Esse nosso Deus maravilhoso é perito em consertar as coisas que nós estragamos. Às vezes esse estrago sai um pouco caro, mas Deus é misericordioso e a sua misericórdia é acessível em todo o tempo sobre a vida daquele que muda de vida, que identifica o caminho errado que tomou, que se arrepende dele, volta à prática das boas obras e ao tempo em que agrada-se a Deus, para que se colha frutos abençoados, advindos desse Deus bendito e abençoador. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parecia um sonho. Nós estamos de volta a Jerusalém. Nós estamos construindo nossa cidade santa novamente. O culto ao nosso Deus está sendo restaurado. Parece um sonho, mas era real. Eles estavam como quem sonha, mas estavam vivendo a realidade. O Deus cheio de bondade realmente restaurou a sorte daquele povo. Os colocou de pé novamente. Lhes deu nova oportunidade. Amém, amados? Esse é o motivo da celebração. Esse é o motivo do louvor a Deus. Verso 2. Então, a nossa boca se encheu de riso. Alegria. Alegria sincera. Não é alegria fingida. Não é aquele sorriso para tirar foto. Sorriso de verdade. Um coração alegre. Uma alma alegre que aformoseia o rosto. O rosto que brilha. Não era sonho, era realidade. As bocas se encheram de riso. A língua se encheu de júbilo. Palavras de alegria. Palavras de louvor, palavras de gratidão, cânticos de felicidade, porque o Senhor promoveu o conserto. O Senhor endireitou o que estava errado. O Senhor deu nova oportunidade àquele povo. Amém, amados? Então, olha só os motivos. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amados, Deus é Deus do mundo inteiro. Todos os seres criados por Ele foram criados. Cada um a seu tempo, cada um com seu propósito, mas todos criados pelo Senhor. Deus é Deus do universo. Uma pena que os judeus naqueles dias confundiram a coisa. Quando disseram que Deus era Deus deles, eles entenderam que Deus só era Deus para eles e para mais ninguém.
e por isso tiveram uma relação bem estragada com o Deus de amor que ergueu e criou e sustentou aquela nação. O objetivo de Deus separar um povo na terra inteira, naqueles dias se chamava Israel, hoje se chama Igreja, amém, amados? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupem com a placa, inclusive a nossa placa caiu, vamos colocar outra daqui uns dias. Aqui se chama Igreja Batista, Deus é Luz, por enquanto. Daqui uns dias o nome vai mudar de novo, mas depois a gente fala sobre isso. Igreja Batista Reformada de Brasília, ou de União. Mas a placa pouco importa. Se é batista, se é assembleia, se é presbiteriana, o nome da placa não interessa. Quando o Senhor resolve separar uma nação para si, o objetivo é precisamente esse. Para que por meio daquela nação que ele separou, de um povo chamado de seu povo, todos os povos da terra passassem a conhecer aquele Deus. Vocês veem televisão, vocês já viram muitos conflitos naquela região da Palestina, não veem? Atualmente está uma troca de pedra tremendo na divisa entre a faixa de Gaza e território de Israel. Os pobres dos palestinos rebolam pedra no exército de Israel, e o exército de Israel larga bomba nos coitados dos palestinos. É uma tristeza. Por que vocês acham que o povo briga tanto por aquela terra? Vou falar um negócio para vocês, amados, que talvez seja surpresa para alguns, porque tem gente aí que pode pensar que aquilo ali é um paraíso na terra, que deve estar cheio de ouro, diamante, que deve ser uma terra muito boa para plantar. Vou falar um negócio para vocês, amados. Aquela terra encontra-se debaixo de maldição. Deus mesmo profetizou que a espada jamais se apartaria da casa de Davi e que jamais haveria paz naquela região. Aquela terra não vale nada. É o cantinho de terra mais infértil do planeta. Um deserto terrível ao sul, ao leste, ao norte tem a Síria, que já quebra um galho e é um pouco melhor. O Irã, o Iraque, muito melhores. O Egito nem se fala, uma terra super fértil, o rio Nilo, que é uma maravilha. E aquela regiãozinha mesmo ali da Palestina não tem água, não tem terra para plantar, onde não é pedra é deserto. O lugar é tão ruim, mas tão ruim, que os outros países do lado do subsolo é cheio de petróleo, e Israel nem petróleo tem. Você para pensar, afinal de contas, por que Deus levaria o seu povo exatamente para ali? Pois é, vamos lá. Exatamente aí mora o segredo, queridos. Aquela nação que Deus separou para si e chamou de Israel, príncipe de Deus, prosperaria e seria um exemplo, um modelo para o planeta inteiro, para o mundo inteiro, para que todo mundo desse glória a Deus e entendesse que aquela nação era tremendamente próspera, exatamente porque tinha um Deus verdadeiro com eles. Amém, irmão? Não era porque a terra era melhor do que a dos outros, não é porque produzia mais que a dos outros, não é porque tinha mais água do que a dos outros, que não tinha. Era horrível naquele tempo, é horrível até hoje. Aquele povo, encolhido em cima daquela pedreira, viveria dias de extrema prosperidade, de paz, de saúde. E seria um modelo para o mundo inteiro. Gente, a nossa terra é muito melhor do que daquele povo lá, e aqui não produz igual lá. Gente, nós temos pasto muito melhor aqui e nossas vacas não engordam igual as vacas deles. O que será que acontece? Vamos sacrificar mais umas criancinhas aos nossos deuses aqui? Vamos embora fazer mais uma macumbinha para os outros deuses daqueles ali? E nada continuaria prosperando como Israel prosperava, porque Israel servia ao Deus verdadeiro. Amém, amados? Para que isso tudo funcionasse perfeitamente, bastava que Israel fosse fiel. E Israel não foi fiel. Povo rebelde, teimoso, birrento,
amante do pecado, como o Senhor mesmo vai chamar, povo de dura cerviz, povo arrogante, que não se dobrava para se humilhar diante do Senhor, não serviram para dar ao mundo aquele testemunho de bênção que deveria ser dado, para que o mundo inteiro então conhecesse esse Deus de Israel. E deu no que deu. O salmista está contente, porque o Deus de aliança é um Deus que não quebra suas alianças. Todas as alianças de Deus com o povo foram quebradas, né? Porque o povo quebrou, e não Deus. Por isso Jesus vem e cria uma aliança perpétua no seu sangue, impossível de ser quebrada. Vem graça de Deus sobre nós, e não depende de nós, da nossa beleza, da nossa sabedoria, da nossa força, mas depende única e exclusivamente de Deus. E por isso a graça vem, nos abraça e nos segura. Quando ele está dizendo aqui no versículo 2, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A misericórdia de Deus naquele momento estava sendo apresentada para o mundo. O mundo dizia, as outras nações em volta diziam, rapaz, esse povo de Israel tem um Deus bondoso mesmo, né? Olha só o que eles aprontaram com esse Deus deles. Foram para um cativeiro, era para se acabar, mas o Deus deles trouxe eles de volta. Olha, estão levantando tudo de novo, hein? Já vai começar os cultos lá naquele templo deles outra vez. Rapaz, esse Deus deles, hein? Olha, Deus tem abençoado eles mesmo, hein? E o salmista confirma, verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Amém, amados? Essa geração que está voltando não é aquela geração que foi. A geração que foi por rebeldia, por teimosia, por pecaminosidade. Essa está voltando tratada, reconheceram, olha, nós fomos para aquele sofrimento todo porque merecemos, porque nós somos rebeldes, nós somos ímpios e Deus nos puniu. Agora estamos voltando porque Deus está sendo misericordioso, glória a Deus, aleluia, e assim estão eles voltando para casa. Amém, amados? Verso 4, é um cântico. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Negueb é a parte sul do território de Israel, já chegando lá no Monte Sinai. Um deserto terrível. Pedra, areia e secura. Mas quando chovia, corriam rios nos canais que se abriam por ali, e era um momento de tremenda alegria para viajantes que viajavam da Síria para Egito, do Egito para Israel, cortavam aquele território, e quando passavam sofrendo horrores uma viagem num deserto inóspito daquele, se davam aquelas correntes de água, independente de quem fosse, tinha que glorificar a Deus, e glorificar a Deus muito, não é verdade? Porque encontrar água no deserto não é para qualquer um, não. É para quem está debaixo de muita bênção de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura a nossa sorte, ainda que sejamos um deserto infértil, mas pela misericórdia, pela graça do Senhor, assim como corre água no meio do deserto, porque o Senhor é bom, a nossa vida também produz refrigério, bênção para qualquer um que de nós se aproxime. É perfeitamente possível, meus amados, mesmo em meio a um mundo tão doente, corrompido, perverso, que a igreja do Senhor Jesus seja nessa terra, como essas correntes de água no meio do deserto do Negueb eram para as pessoas que se deparavam com aquela água. Seja a igreja do Senhor uma bênção nesses dias também. Amém, amados? Verso de número 5. Agora vem um desfecho simplesmente extraordinário. Maravilhoso.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. A analogia à vida de um agricultor, à vida de quem planta, mais uma vez é empregada na Escritura. Os que com lágrimas semeiam, com alegria vão colher, meus amados irmãos. Verso 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os feixes da colheita. Amém, amados? Mas, amados irmãos e irmãs, semear é dureza. Não é brincadeira. Para se encontrar a terra, preparar a terra, cercar a terra para cuidar dela, semear a semente, contar que a chuva venha na época certa e que venha na quantidade certa, nem pouca para a planta não esturricar, nem demais para ela não melar. Torcer para quem planta cereais, para que na época da colheita a chuva então já tenha ido embora. Vigiar para ninguém roubar. Tomar sol no lombo, chuva no lombo, até que essa colheita esteja garantida. Não é brincadeira. Não é fácil. Não esperem moleza. Não foi prometido moleza para ninguém. Em outras áreas da vida é a mesma coisa. Funcionários públicos, quanto estudaram, quanto pelejaram, por quantos concorrentes tiveram que passar num concurso para deixá-los para trás a fim de que você se sobressaísse. Comerciantes. Gente, comércio era para ser a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Estou vendo ali a Loura, o Nonato Lopes, que são comerciantes, mas outros comerciantes que tem entre nós, a Marlene. Obrigado, Raimundinho. O Mateus. Comércio é um negócio impressionante. Deveria ser simples. Você compra esse copo por 5, vende por 7, tira o aluguel da sua loja, o imposto, e tá bom. Ganha ali seu 1,50, 1,40. Mas infelizmente não é assim. O comerciante conta com tanta pedra pelo caminho, o ladrão que rouba, o governo que usurpa, o imposto que é imoral e tirano, a inadimplência, vende, mas não recebe. Parece tão simples, né? Quando a gente vê um comerciante crescendo, prosperando, rapaz, esse cara deve estar roubando. Não está não, o bichinho está trabalhando. E a gente vê as pingas que ele bebe, e não vê os tombos que ele pega, né? Nós somos peritos nisso, né? A grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Tem vida mole para ninguém, amados. Ninguém. Tem moleza para ninguém. É dureza para todo mundo. Para uns é mais, para outros é menos, mas não tem ninguém no mar de rosas. Certo é que, para colher, é indispensável que se semeie. Se você está colhendo alguma coisa que você não plantou, você está roubando algo que alguém plantou. Alguma coisa está errada aí. Eximar mesmo semeou um feijãozinho aqui outro dia, quando foi colher tinha um levado. É Eximar, tá danado, né, rapaz? A vida é dura, o cabo comeu o feijão dele. Foi castigo porque ele não levou para mim. A Rosa gostou, Eximar. Acontece, amados. A tudo isso nós estamos sujeitos. A vida é dura. Quando o salmista está dizendo aqui que os que com lágrimas semeiam, com alegria vão colher. Ele está identificando todas as áreas da vida que nós, independente da profissão, do segmento que
ocupemos, encaramos nessa vida como os obstáculos para que a gente obtenha êxito nas coisas que a gente faz. É difícil mesmo. Um semeia, cuida, limpa direitinho, um cuidado tremendo, o outro vem, rouba, carrega e come. Glorificamos a Deus quando deixa um tiquinho que a gente vai e come também, e a vida é assim. É semeando em meio à dureza, em chão duro de trabalhar, correndo de ladrão, correndo de polícia, correndo seja lá do que for. É uma dificuldade tremenda para que na hora da colheita a gente esteja dando uma risadinha. Aí vem a alegria. A gente se lembra das tribulações que ficaram para trás e glorifica a Deus. Amém, amados? A analogia serve. E serve perfeitamente para, além dessa extensão terrena que eu acabei de expor aqui para os irmãos, também possamos ir a uma outra extensão, a nossa relação já com a eternidade, com a salvação da nossa alma. Porque é outra empreitada dificílima. Essa semeadura em meio a prantos, semeadura em meio a choro, em meio a todo tipo de dificuldade, para andarmos segundo a vontade do Senhor. Nunca foi fácil, ninguém disse que seria fácil. Preservar uma vida de santidade, de obediência a Deus, nunca foi fácil. Provoca choro mesmo. Orar e abençoar o inimigo que te fez mal, ao invés de se vingar e torcer o pescoço dele, que é a tua vontade. Perdoar o que te ofende. Pedir perdão quando houver a necessidade. Trabalhar pela restauração de alguma coisa que sabemos que fizemos errado. E é duro, é dificílimo. A humilhação. E a Bíblia estabelece critérios, inclusive a troca, né? Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, amados? O oposto daquele que a si mesmo se exalta, que será humilhado. E tudo isso faz parte de uma semeadura difícil. É uma semeadura, é uma plantação que dá trabalho, que é feita mesmo em meio a lágrimas, mas que resulta lá na frente, lá na eternidade, na vida eterna, na salvação de almas, numa recompensa que jamais nos será tirada. Amém, amados? Por isso, naquele dia, como nós mesmos sendo a colheita desse Deus verdadeiro e maravilhoso, como ele diz nos textos referentes ao batismo, em Mateus capítulo 3, em Lucas capítulo 3 também, mas o Senhor então recolherá o trigo nos seus celeiros, a colheita santa do Senhor. Celeiros celestiais é o céu, local de habitação eterna daqueles que estarão com o Senhor eternamente. O oposto da palha que para nada serve, que ele diz que será queimada em fogo inextinguível, o lançar no inferno. Notem, amados irmãos, que existe uma inversão. O que hoje semeia chorando, semeia em meio a dores, em meio a tormentos, em meio a dificuldades, em meio a peso, lá no futuro vai sorrir. Amém, amados? Estão entendendo? O oposto. Exatamente a situação inversa, o contrário daquele que hoje sorri sem motivo, dá gaitadas injustificadas, alegria sabe-se lá tirada de onde, alegrias falsas, proporcionadas por prazeres falsos, prazeres momentâneos, prazeres pecaminosos, que agradam e fazem rir agora, e farão chorar amargamente na eternidade, quando o texto bíblico diz com todas as letras, lá haverá choro e ranger de dentes.
eternidade de tormentos, perdido para sempre, definitivamente separado do Senhor Jesus, literalmente lançado no inferno. Vocês notam, meus amados irmãos, a inversão? Sorrir agora para chorar na eternidade. Parte ruim da história. A bênção, semear, ainda que em meio a lágrimas, ainda que em meio a prantos agora, mas para sorrir eternamente. Amém, amados? Deus é tremendo na palavra, e a palavra nos admoesta e nos adverte, porque eu não fiz a analogia do pai, da mãe, que dá com a varinha, com o cipó de tamarindo no lombo do menino, nem que faça a ferida agora e tenha que curar mais adiante, assim como Deus fez com o seu povo, admoesta, disciplina o filho ao qual ama, para que o filho cresça em saúde, para que lá adiante não tenha uma surpresa desagradável. Eu não sabia que ia dar nisso. Sabia sim. A palavra de Deus advertia, os profetas de Deus avisaram, o Senhor Jesus avisou, a igreja está avisando. Não vá por aí, esse caminho não tem futuro, fuja daí, o final desse caminho é morte. Há caminho que para o homem parece reto, parece justo, mas ao final está em caminhos de morte. Amados irmãos, creiam no Senhor Jesus, creiam na palavra de Deus, ainda que pareça ser muito duro, e realmente é. Afinal de contas, o Senhor não nos chamou para moleza nenhuma. Vivam semeando, mesmo em meio a lágrimas agora, para colherem bênçãos eternas no futuro. Se tiver que chorar, vamos chorar agora, para sorrir pela eternidade. Abandonem os prazeres que provocam alegria agora, mas que provocará lágrimas, choro e ranger de dentes pela eternidade. Abra os teus olhos, abra teu coração e busque conhecer e viver a vontade de Deus.